Bom, são 18 horas, nós temos algumas pessoas já entrando na sala. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, sejam bem-vindos. A nossa transmissão é sobre o desafio analógico do Carnaval 2020, organizado pelo Festival de Fotografia Hércules Florence e o Proja de Campinas, com o apoio da Tema Técnica. O desafio analógico disponibilizou 10 câmeras diferentes, de diferentes marcas e formas de funcionamento para fotógrafos campineiros, e convidou 7 fotógrafos de diferentes lugares do país para produzirem imagens do Carnaval nas suas localidades, né? Essas transmissões estão acontecendo toda sexta-feira às 18 horas. As próximas serão no dia 3 de julho. A Ana Angélica Costa conversa com a Fernanda Chemali, de Porto Alegre, e no dia 10 de julho, o Ricardo Lima conversa com o Bial do Proja Campinas. Hoje, dia 26, eu, Celso Palermo, converso com a Carolina Engler. Eu sou uma negação, viu? Mas tudo bem. A Carolina é formada em antropologia pela Unicamp. Eu estou lendo aqui, tá, gente? E se dedica à fotografia profissional desde 1994. Nesse período, ela investiu tanto no ensino da fotografia quanto no desenvolvimento do seu trabalho autoral, o qual já lhe rendeu alguns prêmios e aquisições em coleções públicas e privadas. Além das aulas no Ateliê Cromo, ela já foi professora da Escola Comunitária aqui de Campinas, professora convidada no Instituto de Artes da Unicamp, e já ministrou cursos de formação para professores da Rede Municipal de Campinas. Deu uma caidinha aí. Deu uma caidinha aqui. E professora de cursos livres no SESC e pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Carolina, depois dessa leitura esquisita, trêmula, seja bem-vinda. A todos que estão presentes aqui na live, sejam bem-vindos. E eu gostaria que você falasse um pouco desse seu percurso autoral. Ih, caiu de novo. Voltei. Voltou. Bom, boa noite. Obrigado, Celso, pela recepção. Obrigado, pessoal do Hércules Florence, por ter me convidado a participar do projeto. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de fotografia. Então, sobre o meu trabalho autoral, né? O Celso falou, né, que esse ano que eu comecei a trabalhar com fotografia em 94, mas esse ano é uma data especial também para mim, porque esse ano faz 30 anos que eu faço fotografia, né? Aliás, agora em julho, né? Então, mês que vem, assim, em alguns dias, eu não sei dizer exatamente qual o dia, não tem um marco assim tão preciso, né? Estou fazendo 30 anos de fotografia. E aí, nesse período todo, uma coisa que eu sempre investi, assim, bom, claro que na formação técnica, numa formação artística, mas eu vejo, assim, a fotografia, a minha produção, né, estando muito mais ligada a um universo das artes visuais, de uma forma geral. Né? Então, eu olho para a produção fotográfica contemporânea e eu vejo que tem basicamente duas linhas significativamente diferentes de trabalho. Né? Então, tem essa fotografia documental do fotojornalismo, né?
dos trabalhos de documentação, né? E tem uma outra produção que eu costumo chamar de fotografia ficcional, que é um pouco a minha linha de trabalho, né? Então, eu não tenho essa preocupação com a reprodução de um real, né? Com o compartilhamento de um dado de realidade, uma situação, uma coisa desse tipo. O meu mais voltado para elaborar questões que são particulares, que são minhas, né? E aí, no começo da conversa, a gente estava brincando sobre essa questão de ser ou não ser campineira, e é uma marca muito forte do meu trabalho, e isso já há pelo menos mais de uma década, que basicamente a minha produção é sobre a cidade de Campinas, né? Então, Inclusive, claro que... eu vou compartilhar a tela do seu trabalho que foi premiado pelo FIC, A Cidade que Me Habita. Enquanto você fala, para o pessoal dar uma olhada nessas imagens. Legal. Pode continuar, desculpe interromper. Imagina. Então, é claro que quando eu viajo eu também fotografo, como todo fotógrafo, né? Mas, de uma forma geral, eu não penso isso como uma produção autoral, né? Quando eu penso num projeto autoral, eu estou pensando em imagens que são quase sempre voltados para a cidade de Campinas, né? E esse é a cidade que me habita, que vocês estão vendo, foi o último projeto que eu concluí, né? Eu recebi esse prêmio de produção do FIC. Ele foi feito com a cianotipia, que é uma técnica histórica de fotografia, né? Uma técnica lá do século XIX, que é outra coisa que eu gosto bastante. Eu tenho usado bastante aí nos últimos anos, voltei a usar bastante a fotografia analógica, apesar de não ser tecnofóbica. Eu gosto de tecnologia, então eu tenho câmera digital, eu tenho computador, eu faço coisas nesse sentido também. Mas de uns anos para cá, eu venho me debruçando mais nesses processos alternativos e analógicos, exatamente porque eu acho que, do ponto de vista da minha linguagem, eles reforçam algo que para mim é importante. Então, o que foi me afastando gradativamente dessa fotografia que as pessoas estão mais habituadas, que é a fotografia documental, eu comecei a ter uma sensação de que eu estava fazendo sempre a mesma fotografia, só que num lugar diferente, né? Então, você começa a ter uma série de estratégias de abordagem dos lugares que você sabe que funciona, né? E aí você fica um pouco viciado nessas estratégias, né? Então eu podia até estar num lugar diferente, mas a hora que eu chegava em casa, eu olhava para aquilo, para mim era como se eu tivesse feito as mesmas fotos que eu já tinha feito antes. E aí eu comecei um processo de investigação de linguagem e de investigação do que era efetivamente importante para mim na fotografia. E eu fui me dando conta o quanto que a representação da cidade e a elaboração do que é a cidade de Campinas era importante para mim, né? Então, tem uma determinada parte da cidade de Campinas, que é a primeira parte da cidade que eu experimentei ainda bem jovem aqui em Campinas, né, na primeira infância, que eu fui me dando conta que ela é recorrente no meu trabalho, né? Então, por que será que eu sempre tinha o impulso de voltar para fotografar o Palácio dos Azulejos, ou a Rua General Osório, ou próximo ali da Praça Carlos Gomes, onde tinha o Cine Jequitibá, né? Então, eu percebi que tinha uns trajetos que eu sempre fazia quando ia fotografar. E aí eu comecei a me debruçar mais nas razões que me levavam para isso, né? E eu fui me dando conta que a minha produção tem muito essa pegada da memória, né? Ela está construída em cima dessa memória da infância sobre a cidade de Campinas. Tanto que uma das referências muito importantes na minha produção é o Walter Benjamin,
que é um filósofo, particularmente o texto Infância Berlinense, que ele fala da relação dele, de certa forma um pouco autobiográfico, com a cidade de Berlim, também na juventude e na infância. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse texto, eu já tinha lido várias coisas do Walter Benjamin, porque é um autor que eu sempre gostei, que sempre foi uma referência para mim, mas quando eu vi esse texto em particular, eu fiquei assim meio que extasiada, porque eu falei, cara, é isso que eu quero fazer no meu trabalho, né? Eu vi o que ele estava fazendo ali com a escrita, é um texto que ele, ao mesmo tempo que ele é um pouco autobiográfico, ele é filosofia, ele é meio crônica, né? Ele é uma coisa... e eu olhava para aquilo, ele é pessoal, mas ele é universal ao mesmo tempo, porque ele tem algumas referências que são características de pessoas da geração dele, que cresceram em Berlim, né? E eu olhava para aquilo e falava, gente, é isso que eu quero, né? E foi isso que eu comecei gradativamente a incorporar no meu trabalho, né? E aí eu vejo que as técnicas alternativas, as técnicas analógicas, de uma forma geral, elas, para mim, trazem uma linguagem de memória mais interessante, entre outras coisas, porque a gente nunca tem 100% de controle do resultado final. E isso é uma coisa que me agrada muito nessas tecnologias do século XX, né? Eu gosto dessa margem que a gente tem do não controle, né? A gente trabalha na fotografia pelo controle, né? Pelo domínio da técnica, mas o fato da gente não ter 100% de controle é conceitualmente importante para mim também. E você tem, junto com a sua irmã, alguns trabalhos assinados que também foram premiados pelo FIC, né? Eu estou vendo aqui no seu site, qual deles que você acha interessante a gente mostrar? O Cidade Invisível? Eu acho que os Cidades Invisíveis. Então eu vou compartilhar. Você pode falar um pouco desse trabalho e dessa questão de você assinar junto esse ensaio com a sua irmã, a Juliana? Sim, sim. Então olha lá. Os Cidades Invisíveis, ele foi o primeiro projeto que a gente fez via FIC, né? Então não foi o primeiro prêmio FIC, a gente tinha tido 2 anteriores, mas para ministrar a oficina. E aí, nesse ano, eu acho que é 2012, se não me engano, a gente inscreveu esse projeto de produção, né? Então, foi o primeiro FIC de produção que a gente ganhou. Ele foi feito todo com pinhole de papel, né? Então, a gente fotografou direto no papel fotográfico preto e branco. Eu acho que ele tem uma linguagem e uma estética que se aproxima muito A Cidade que Me Habita, né? Porque ele tem tantos lugares que eu estou recorrendo são lugares similares, mas ele também tem essa coisa da sobreposição, das camadas, da deformação, dessa cidade imprecisa, né? E a gente chamou de Cidades Invisíveis porque a gente, no processo de produção desse projeto, na verdade, ele já estava todo fotografado, né? Eu estava escrevendo o texto para o folder. Um amigo me falou, nossa, isso que a gente estava conversando sobre o projeto, né? E eu falando das fotos e tal. Ele falou, nossa, isso que você está falando do trabalho de vocês me lembra tanto o livro do Ítalo Calvino, Os Cidades Invisíveis. E aí eu falei, nossa, esse livro do Calvino eu não conheço, que aliás é um autor que eu gosto também, né? E fui procurar. E aí, de novo, né? Assim como aconteceu com o Walter Benjamin, quando eu li Os Cidades Invisíveis, eu falei, nossa, realmente tem tudo a ver o que eu estou fazendo com o livro, porque o Cidades Invisíveis, ele descreve
a conversa entre duas figuras, que na verdade elas estão exatamente falando desse ponto de conexão entre a cidade real e a cidade da memória. Então eu achei que... Diga. Assim, continua, mas depois você engancha uma pergunta que eu vou fazer. Eu conheço vários fotógrafos que gostam de fotografar e sentem alguma dificuldade na hora de escrever sobre o trabalho. Então, eu queria que você engatasse depois e falasse um pouco sobre essas duas questões, escrever e fotografar e juntar um texto refletindo sobre o projeto, sobre a pesquisa. Por aí. Então, aí até eu achei que tinha tanto a ver que eu e a Ju decidimos que a gente ia usar o título do livro do Calvino como título da exposição, né? Sobre o fato de ser uma produção conjunta. Esse foi o primeiro de uma série de 3 projetos que eu e a Ju produzimos juntas, e esse foi o mais conjunto possível, porque em outros momentos o tipo de colaboração foi menos simbiótico, né? Esse trabalho foi assim absolutamente democrático. A escolha de até onde pôr a câmera, todas as decisões foram absolutamente conjuntas, debatidas e compartilhadas, né? Então era bastante divertido, né? Assim, era a coisa da fotografia, ela tem um pouco essa coisa solitária, né? Da gente ficar a gente com os nossos próprios botões enquanto estamos fotografando, e a própria posição da câmera no rosto, ela também cria uma espécie de um escudo e tal, e a fotografia pinhole, exatamente porque ela depende de uma longa exposição, e como eu também estava produzindo junto com a Juliana, a gente não estava tão fechada na gente mesmo, né? A gente tinha esse olhar mais para fora, porque a lata está no chão, ou está apoiada em algum lugar, e a gente tem que debater, não, eu quero um pouquinho mais para cá, por mais que também não tenha visor, né? E a gente não soubesse exatamente o que ia sair, a gente tinha essas conversas no momento da captura. Sobre o que você falou do texto, olha, esse texto para mim também não é, apesar, né, da minha formação na ciência e eu ter escrito muito na faculdade, e eu sempre brinco que se tem uma coisa que eu aprendi a escrever, aprendi a fazer na faculdade, foi escrever projeto, né? Então, eu tive essa escola e essa formação. Mas no tocante a texto de trabalho, para mim também não é simples. Tanto que de uns anos para cá, eu acabei adotando uma estratégia que para mim tem funcionado bastante bem, que eu tenho uma grande amiga, a Ana Helena Grimaldi, que sempre que eu estou produzindo, a gente vai trocando as coisas, né? E aí quando a coisa finaliza um pouco mais, eu convido ela para vir ver, e ela vê o trabalho e tal, e a gente conversa sobre o processo de produção e tal, e os últimos textos dos meus últimos projetos tem sido ela que tem escrito. E eu acho que, em grande parte, a minha dificuldade também com o texto tem a ver, na verdade, com um grau de exigência, né? Eu fico querendo escrever uma coisa tão poética quanto o trabalho que eu estou produzindo. Então, esse Cidades Invisíveis é um dos poucos textos que eu escrevi de projeto que me satisfaz nesse nível. Em compensação, eu acho que falta nele uma certa elucidação do processo. Então, que é uma coisa que de uns anos para cá, quando eu vou mandar para algum outro lugar, apesar da Ana ter escrito os textos do projeto, às vezes quando você vai mandar para algum lugar, eu uso uma parte do texto dela e escrevo uma parte complementar. Eu tenho tomado esse cuidado também, né? Não só de falar das questões do conceito, da questão da poética que está envolvida na produção, mas também de trazer essa parte da elucidação do processo, que para algumas pessoas é importante, né?
Então, para mim também é difícil. Para muita gente, né? Falar sobre o próprio projeto é difícil. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, mas eu já vou engatilhar na questão do projeto, né? Do seu projeto para o desafio analógico. E só vamos dar uma pausinha para ver aqui se tem alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para essa primeira parte da conversa, fique à vontade. Se não tiver, a gente vai em frente. E não estranhe, às vezes eu venho aqui para o lado, fico dançando, mas é porque eu estou com duas telas e eu tenho que também dar uma atenção para os teleouvintes, ou sei lá, eu não tenho uma palavra para o telespectador de lives, né? A gente precisa criar uma aí. Para os live espectadores. Live espectadores, acho que é uma boa palavra essa, né? Beleza, então. Então, ó, eu queria que você falasse, então, agora, sobre a sua ideia para participar do desafio analógico, né? Se você teve alguma preparação, se você teve uma ideia na cabeça e pegou a câmera e saiu para fotografar, e eu vou projetar as fotos, resultado desse desafio, tá bom? Tá, joia. Pode ir. Quando o Lilica me convidou a participar do desafio analógico, num primeiro momento eu fiz o que todo mundo fez, né? Fui lá buscar a câmera emprestada pelo William. Eu peguei uma Agfa e escolhi uma câmera razoavelmente simples, não escolhi uma câmera muito sofisticada, né? Era uma câmera automática, a Agfa que eu peguei. Antiga, mas automática, bem automática. E aí, isso foi alguns dias antes do carnaval, eu voltei para casa e fiquei tentando me encontrar, na verdade, dentro do desafio, né? Porque eu falei, bom, um desafio de fotos do carnaval, nada a ver eu ir buscar fazer um trabalho mais documental, mais de retrato, né? Isso não tem a ver comigo, né? Não tem a ver com a minha produção. Então, aí eu fiquei meio que remoendo isso, né? De como aproximar a ideia do desafio de fazer fotos do carnaval com algo que tivesse a minha estética, a minha linguagem, as minhas questões. E aí eu falei, eu vou fazer dupla exposição, porque isso vai me dar essa coisa da sobreposição, das camadas, da imprecisão, né? Dessa imagem que não é documental, que não é descritiva, que eu gosto e que eu venho trabalhando nos últimos anos. E aí eu fui resgatar, além da câmera do William, eu usei a câmera que eu peguei do William, mas eu não usei só a câmera Agfa que eu usei do William. Eu peguei essa câmerazinha aqui também, que é tipo uma Lomo, né? O modelinho dela é câmera robô, porque vocês estão vendo que tem como se fosse uma carinha de robô, né? Isso significa que são 3 objetivas, né? A boquinha é uma objetiva e mais os 2 olhos são 2 outras objetivas. Então, quando a gente fotografa com ela, na verdade, são 3 fotos que são feitas no mesmo espaço de negativo, né? Como vocês viram aí divididinho, né? Uma mais panorâmica numa área e 2 mais quadradinhas na outra área. E aí eu bati 2 vezes o mesmo filme, né? Uma vez com a câmera Agfa de exposição normal do William e uma segunda vez com a câmera Lomo. E fui alternando um pouco entre as crianças brincando, ângulos mais abertos e outras coisas que eram mais fechadas e objetos. Eu usei muito esse ângulo mais baixo, assim, porque eu fiquei, na verdade, circulando no meio do pessoal brincando carnaval, e eu meio que disfarçadamente, porque eu não queria que as coisas fossem
posadas e tal, então eu fiquei andando com a câmera mais baixa, assim, próximo da cintura, para fazer mais desapercebida as tomadas, né? E como também eu estava brincando com esse enquadramento não muito preciso, vocês viram que ela praticamente não tem visor, né? Então também, apesar de ser uma câmera e não uma pinhole, também a gente não tem muita precisão de enquadramento, né? Não teria nem que eu quisesse. Então eu abri mão disso, né? Eu meio que mirava para uma área de informação importante. Às vezes tinha gente que estava correndo ao meu encontro ou se afastando de mim, e fui meio que circulando ali e fazendo esses registros. E como é um trabalho de dupla exposição, além do visor da câmera não ter uma apresentação muito precisa do que vai sair, eu tenho essa precisão ainda maior, né? Porque vai depender de como as coisas vão se sobrepor, o resultado final que eu vou conseguir, né? As imagens da Lomo acabaram ficando mais marcadas, mais fortes, mas a gente tem também uma soma com essa outra camada das fotos feitas na Agfa. Então, assim, você já descreveu um pouquinho como é que foi o seu processo criativo para esse trabalho, né? O que mais você teria a dizer sobre o seu processo criativo? Como é que você se prepara para produzir? É algo assim, por acaso? Tem uma preparação? Você faz alguma pesquisa antes? Ou como o fenômeno Lomo, né? Você sai sem uma ideia na cabeça, com a câmera na mão, sem regra nenhuma, e vai pelo acaso. Queria que você falasse. Esse projeto em particular, ele tem bem a pegada da Lomo mesmo, né? De estar trabalhando com algo rudimentar tecnologicamente falando, né? Inclusive os filmes estavam esquecidos aí, vencidos. Você me perguntou, que filme você usou? Eu acho que foi um Supéria, eu não tenho nem certeza, né? Eram filmes que estavam vencidos, esquecidos, e eu falei, olha, pode ser que dê defeito, mas eu vou incorporar isso, porque isso é outra coisa legal. Eu gosto muito de trabalhar com o defeito, com aquilo que deu errado, né? Então é algo que, de uma forma geral, eu venho incorporando nos meus projetos. Inclusive, essa coisa de usar processo histórico, processo do século XIX, a gente tem muitos percalços, muitas coisas que podem sair do previsto, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? De novo, a coisa da imprevisibilidade, né? Da gente não ter esse controle 100% do resultado, porque a gente não tem controle da vida, né? Então, por que o trabalho teria que estar tão sob controle assim, né? Não que seja uma porra louquice de que qualquer coisa serve, né? Mas eu quero esse espaço da falta de controle e da imprevisibilidade. Agora, outros projetos, eles não são tão espontâneos assim, né? Assim, de uma forma geral, as últimas coisas que eu venho fazendo, tenho trabalhado muito com foto de arquivo. O meu próprio arquivo, né? Então eu fui resgatando várias coisas que eu já tinha fotografado, inclusive fotografado com câmera digital mesmo, né? E aí dessas fotos eu fui gerando matrizes para fazer os meus trabalhos. Mas a minha preparação vem sendo, na verdade, com leitura, né? Eu não é sempre igual, né? Então não é sempre que a leitura vem primeiro e depois vem a produção. Às vezes é ao contrário, depende um pouco da época. Mas para mim a produção ela está atrelada a esse estofo teórico conceitual,
né? É algo que para mim é importante e tenho certeza que isso tem a ver com a minha formação na ciência, né? Então, não que o pessoal das artes não faça isso, né? Não estou dizendo isso, mas não vejo isso na preocupação de todos os meus amigos fotógrafos, né? Então, até por isso a gente estava conversando isso também, né? Não só isso, mas a gente estava conversando um pouco antes de começar a transmissão e eu falei que de uns anos para cá eu tenho me apresentado como artista visual e não mais como fotógrafa. E quando eu comecei a produzir, eu fazia questão que dissessem que eu era fotógrafa, não era artista plástica, né? Então, claro que eu acho que eu não sou a mesma artista hoje que eu era nesse período que eu fazia questão de ser vista como fotógrafa. Mas eu também acho que tem essa percepção de que o que eu venho fazendo está num lugar que não é, por mais que seja sempre com fotografia, não é um lugar dessa fotografia purista que está preocupada com a documentação, com o real, com o realismo, com o índice, né, com essas coisas todas, né? Com o referente, né? Com o referente. Eu não estou preocupada com isso, né? Eu estou preocupada com essa memória e com uma relação de afeto que se estabelece com as coisas, né? Então, eu tenho 2 projetos em andamento no momento, né? Meio que em paralelo. Um que tem a ver com essa memória afetiva da cidade, e eu quero transformar isso na minha pesquisa de mestrado, né? Mas agora eu quero fazer um paralelo entre o que eu produzi em termos da cidade que me habita, que tem a ver com essa minha memória da infância, minha relação de afeto com a cidade de Campinas e tudo mais, mas eu quero investigar nesse novo projeto como que isso se dá em outras pessoas, se a gente pode extrapolar essa relação de afeto com o espaço na cidade para outras pessoas que também passaram a sua primeira infância na cidade de Campinas e trabalhar com essas memórias doadas, né? Então, tem isso que eu estou namorando e eu estou num processo, num momento que eu ainda não estou produzindo, eu estou estudando, estou lendo bastante, várias coisas, expandindo um pouco esse estofo teórico, só que claro que eu não dou muito conta de ficar sem produzir, né? Então, em paralelo a isso, eu comecei faz bem pouco tempo, na verdade, né? Até nesses tempos aí de pandemia, chegou aí um convite para inscrever trabalho para uma publicação na Unicamp, né? E foi isso que foi o start, assim, porque eu estava há algum tempo só nesse processo de leitura, de estudo e tal, e aí eu falei, ai, nossa, ótimo, vou aproveitar, eu não tenho nada novo de produção, né? Eu vou aproveitar esse empurrão, não sei nem se eu vou conseguir, porque no fim das contas eu acho que eu não vou conseguir coisa que eu considere bom o suficiente a tempo, mas foi o start, né? Eu comecei a gestar um outro trabalho que eu não... esse é muito menos claro o que eu quero ainda, porque eu estou bem no comecinho, mas eu estou de novo trabalhando com essas técnicas alternativas, essas técnicas históricas. Eu provavelmente vou usar a goma e não o cianótipo, porque ela permite a goma bicromatada, né? Ela me permite mais cores, mais possibilidades de cores. E eu vou trabalhar também com a gravura no longa-vida, né? Então, de novo, eu vou propor camadas ali de imagem, só que agora as camadas não vão ficar só na fotografia, elas vão também para essa outra camada de gravação, né, de impressão da gravura. E aí é muito legal porque eu comecei a falar, bom, primeiro eu não sou desenhista, eu não desenho, né? Então quando eu fui buscar essa coisa da gravura, eu falei, bom, eu vou partir de uma foto. Então eu peguei fotos, olhei para as fotos e pensei quais são as linhas básicas dessa fotografia. Então,
eu desenhei linhas básicas da cidade, daquela cidade que estava representada ali sobre aquela fotografia, e dessas linhas básicas eu usei para fazer o desenho da gravura. E aí eu vou imprimir uma foto e depois eu vou gravar essa gravura. Então, olha lá, foi foto, virou desenho, virou gravura, tem foto de novo, né? Então, tem um ir e vir aí dessa imagem que vem de foto, vai para desenho, vai para gravura, volta para ser foto. Tem um trânsito aí de linguagem que eu quero ver que samba que vai dar isso ainda, né? Bom, é um trabalho interessante, eu já fiquei curioso de ver o resultado, porque hoje em dia tem muita gente trabalhando com fotografia, mas incorporando outras linguagens também à fotografia. E aí essa fotografia acaba sendo algo híbrido, né? Uma coisa que não é nem fotografia, nem gravura, é uma nova maneira de você utilizar essas linguagens como meio de expressão, como meio de você entender o mundo e de mostrar o mundo segundo a sua concepção, né? Eu acho isso interessantíssimo. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só, antes de você fazer as perguntas, deixa eu só completar uma coisinha. Isso que você falou de ser uma coisa meio híbrida, eu já venho fazendo desde a cidade que me habita. Que eu fiz a cianotipia, mas se vocês olharem para as imagens, elas não são só azuis como o tradicional da cianotipia. Tem áreas vermelhas. Então, eu estou trabalhando com encáustica também, e a encáustica é uma técnica da pintura. Então, eu fiz fotografia, mas eu também estava pintando. Os trabalhos, para quem não viu os originais, eles foram feitos em tecido esticado sobre chassi. Então, eles têm essa linguagem da tela da pintura, né? Então, nos últimos anos, eu tenho cada vez mais navegado de forma sistemática nesse lugar híbrido entre o que é gravura, agora o que é gravura, o que é fotografia, antes o que era pintura e o que era fotografia. Eu estou lendo um texto sobre lomografia e o cara diz que o fenômeno lomográfico é algo que foge das questões mais rígidas, estéticas, aquelas regras de composição e coisa e tal. E esse trabalho tem um pouco disso, né? Você está experimentando uma produção de uma nova imagem, que não é nem uma coisa nem outra, e que está livre para poder experimentar, né? O Arlindo Machado tem alguns textos interessantes que ele se refere à fotografia digital, né? E ele fala que o digital ele veio para liberar a fotografia e voltar àquele experimentalismo que existia no modernismo e que acabou criando uma nova imagem, né? Então, essas experimentações, essas misturas de linguagem, acho que também libertam um pouco a gente dessas amarras, né? Regra do terço, o referente, aquela fotografia enquadrada perfeitamente, aquela palheta de cor de preto e branco excepcional, tipo Ansel, né? Aquelas cores bem trabalhadas, praticamente, vamos dizer assim, combinando, né? Cores primárias com secundárias, né? E vai toda aquela teoria de cor que a gente às vezes se preocupa. E hoje a gente tem liberdade para experimentar e criar novas maneiras de expressão, de linguagem, coisa e tal. Eu acho que o Arlindo está coberto de razão. Assim, na verdade, o que ele está dizendo da fotografia digital, que funcionou para a fotografia analógica, assim como a fotografia já funcionou para a pintura um dia, né? Isso. De libertar a pintura da representação do real para fazer outras coisas. Então, eu acho que é bem por aí, sim. E só para completar, né, assim, que eu acho interessante também de pensar, é que eu fiquei, sei lá, 10, 15 anos da minha vida aprendendo a fazer tudo isso que você está falando, né? Então, ter a composição precisa, o enquadramento, a regra dos terços,
a escala tonal de cinzas e tudo mais, né? E aí, para chegar num determinado momento, falar, tá bom, para quê? Para tudo isso? Para fazer sempre a mesma foto? Não quero mais, né? Então, é um processo também que é decorrente de todo esse rigor também, né? Ó, eu vou passar algumas perguntas aqui, elas mudam um pouquinho, né? Que é uma questão importante hoje. O Ricardo Lima está perguntando sobre a produção feminina em Campinas. O que você está achando da participação feminina na fotografia na cidade? E a gente pode ampliar, né? Uhum. A mulher tem que ocupar esses espaços também, você não acha? Eu acho. Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu gosto sempre de falar desse tema, né? É uma questão que, para mim, vem ficando cada vez mais importante. Para quem me conhece e tem acompanhado aí as últimas discussões, eu venho militando nesse sentido, né? De ocupar esse espaço, né? Então, eu comecei a me dar conta, com o passar do tempo, que nós, mulheres, nos cursos éramos sempre a maioria, mas na hora de ir para o mercado de trabalho, ou até no contexto do artístico e tudo mais, a gente começava a desaparecer, né? E então, por que isso acontece, né? E eu sei que em alguns momentos esse questionamento, né, ele acaba sendo um pouco indigesto, porque ele empurra as pessoas a perceber práticas que você nem tinha muito consciência que estava fazendo, né? E aí eu tenho ficado bastante satisfeita, porque eu acho que isso vem mudando muito, né? Eu acho que eu venho vendo nos produtores culturais em Campinas, e nesse contexto da fotografia, que é o meu contexto mais propriamente, né? Cada vez mais essa preocupação da representatividade, né? Eu via que há anos atrás a gente brincava, né, até entre as mulheres, né, falando, nossa, vamos chamar duas cotistas, né? Então chama ali duas garotas para não falar que não tem ninguém, né? E gradativamente isso foi mudando e para alcançar um lugar de que realmente os últimos projetos eu vejo que tem a preocupação de convidar meio a meio mesmo, e isso é muito importante, né? Essa representatividade é muito importante, porque a gente quer que as pessoas que venham a querer fazer fotografia e sejam meninas saibam que você pode ser fotógrafa, né, que existe lugar para a mulher na fotografia, né? Assim como eu acho que é muito importante a gente pensar numa representatividade de raça também, né? Então isso é outra coisa que no último projeto que eu estava colaborando com a Fabiana Ribeiro, que no fim, por conta da pandemia, ele acabou meio que engavetado, né? A gente estava propondo uma exposição coletiva em comemoração do Mês da Mulher, né? E a gente foi convidar várias mulheres de Campinas e tudo mais, e a gente foi atrás e a gente falou, não, a gente quer também que tenham mulheres negras e mulher trans nesse grupo, né? Porque elas também têm que estar representadas, né? Então a gente tem que sair muito dessa bolha de classe média que a gente vive, né? E incluir, trazer essas outras pessoas para perto, né? Porque sem essas referências de possibilidade, a gente fecha o horizonte para outras pessoas, né? Então, vai ficando mais difícil para as pessoas se sentirem podendo fazer, né, aquilo. É o que dizem, né? A gente precisa se ver representado, né? Para poder ter a disponibilidade, não é para poder se empoderar também, né? Para Então, os acreditar que você exemplos são pode. muito importantes, né? Isso. Nesse sentido, além do seu trabalho, que outras mulheres você citaria aqui na cidade ou fora da cidade que você sugeriria que as pessoas procurassem conhecer os trabalhos? Olha,
Eu vou fazer agora uma patriotada total, tá? Eu vou falar de Campineiras. Campinas Então, precisa conhecer as mulheres fotógrafas. sim, vamos nos divulgar agora. Então, claro que eu vou falar da Juliana Engler, né? Não dava para não começar falando dela, que é a minha querida irmã, minha irmã caçula, né? Que tem um trabalho lindo e um trabalho muito em cima do feminino, porque tem muito a linguagem do corpo, tem muito uma estética de um universo do feminino. Né? Diferente do meu trabalho, que ele tem essa coisa da memória, da cidade, ele é mais para fora, o dela é bem mais para dentro, é mais delicado, tem muitas vezes a coisa da costura, do bordado e tudo mais. É um trabalho lindo que vocês precisam conhecer. Tem a Isabela Senatori, que é uma documentarista. Ela tem um trabalho de fotografia documental maravilhoso. Tem trabalhos que ela fez na Índia, tem trabalhos que ela fez no México, na Bahia. Show de bola o trabalho da Isa. Meninas, se eu esquecer de alguém muito importante, por favor, não me matem, tá? Porque Claro. isso está completamente de improviso. Eu gosto muito do trabalho da Tatiana Ribeiro. Ela tem também um trabalho documental bem legal, assim, bem interessante. E ela é uma pessoa que eu tenho visto muito a produção dela via Facebook nos últimos tempos. E ela também tem muito a coisa do texto, né? Ela também escreve muito bem. E eu tenho acompanhado bastante, gosto muito do trabalho dela. A Fabiana Ribeiro, que é outra documentarista, que eu gosto muito do trabalho. A Yara Rolim, que é minha colega de antropologia, que também tem um trabalho que tem a ver com a memória, e essa elaboração da memória, no caso dela, é muito bonita, porque ela começa como uma forma de lidar com uma situação familiar complicada, né? Ela tem um familiar com Alzheimer, que é exatamente a perda da memória, e ela começa a elaboração desse projeto. Ela vem, né, da antropologia, da ciência, e alguém que foi lá e que fez mestrado, que fez doutorado, super, né, titulada e tal, e ela foi migrando para a fotografia como uma pesquisadora da fotografia e sempre com muitos dedos para se chamar de fotógrafa. Eu não sei se ela mudou de opinião, mas até pouco tempo atrás ela se sentia desconfortável que chamassem ela de fotógrafa, mas sinto muito, Yara, faz tempo que eu te digo isso, você já é uma fotógrafa, né? Eu conheço a Yara desde os anos 80, final dos anos 80, ela é fotógrafa também. Então, olha lá, tá vendo, Yara? Né? Que mais? Ó, tem algumas indicações aqui, eu estou colocando na tela aí, ó, da Ruth Mendes. Ela está listando um monte de mulheres aí. Olha quanta gente que a gente ainda não conhece direito, hein? Tem as meninas do Fofocracia, que tem um trabalho legal Sim. Também, né? A Cássia Strazacapa e a Thaís... Esqueci o sobrenome da Thaís. Mas a Thaís... A fotografia feminina em Campinas já está bem representada, né? O que a gente precisa é cavar ainda mais e divulgar esses trabalhos, né? É isso aí. Que é o que falta, né? O mundo ainda é muito masculino, né? Esse mundo ainda é muito masculino e a gente precisa empoderar. Mas a gente está metendo o pé, né, Celso? A gente não está ali esperando. A gente está metendo o pé e falando, bora. A gente também quer trazer nossa visão de mundo, né? Inclusive, essa era a temática da exposição que eu e a Fabiana estávamos organizando para o mês da mulher, né? Essas narrativas femininas, né? Então, dar voz para as narrativas femininas, porque não é só uma questão de mulheres fotografarem ou não fotografar, mas é o ponto de vista na representação do que é efetivamente importante de ser dito, né? O que a gente acha importante de ser dito? Ou a gente vai comprar o que os meninos acham que é importante de ser dito e continuar trabalhando nisso, ou não, né?
né? Então, trazer essa discussão também, né? Sim. Bom, a gente está chegando próximo de 1 hora de live. Eu queria que, para começar fechando, eu queria que você falasse um pouco do Ateliê Cromo, né? Agora parece que nesse isolamento social, você tem se dedicado a alguns projetos de organização do ateliê, né? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? E eu vou projetar o site do ateliê enquanto você fala. Então, olha lá. O ateliê é o meu filho, né? É o meu projeto aí e da Juliana desde 98 que a gente vem tocando ele, né? E obviamente que vocês podem imaginar, bom, o Ateliê Cromo é um ateliê de fotografia voltado para o ensino da fotografia, né? É claro que a gente faz alguns projetos comerciais também, mas o nosso gosto é pela coisa do ensino, e vocês podem imaginar que em tempos de pandemia a coisa ficou bem complicada para a gente, né? Então a gente vem investindo uma energia bastante grande em preservar esse projeto que a gente começou há mais de 2 décadas já, né? Então, para a hora que terminar a pandemia, ter ateliê ainda. Então, a gente vem aproveitando o fato de estar dando pouca aula nesse momento para produzir e sistematizar a produção de conteúdo e ampliar o nosso canal no YouTube, nosso Insta, né? Então, vou pedir aí para vocês, se puderem entrar no nosso canal e curtir o nosso canal, ajuda a gente, né, a ter mais visibilidade. Vejam os vídeos que eu tenho gravado falando de fotografia, e eu também aproveito o canal para falar não só de técnica, mas para trazer o trabalho de várias fotógrafas, né? Então, não só fotógrafas, mas várias fotógrafas. O último vídeo que eu gravei foi sobre o trabalho da Dorothea Lange, que é uma fotógrafa norte-americana. Então, a gente tem aproveitado esse momento para investir nisso, e está saindo do forno um outro projeto que é muito querido, que a gente veio gestando com muito cuidado, que é um curso online. Eu estou terminando de editar, eu já gravei, estou terminando de editar um curso online, e a gente tem total consciência que demorou para a gente produzir isso, né? Mas demorou porque a gente queria fazer algo online, né? Mas que fosse facilitar a vida das pessoas, porque a gente sabe que essa coisa do online é algo que facilita para muita gente, nem todo mundo pode ir até um espaço, isso mesmo antes da pandemia, né? Mas a gente não queria perder a característica do trabalho, né, que a gente desenvolve. Então a gente demorou gestando, enxergando para conseguir enxergar uma possibilidade de fazer do nosso jeito. Então agora está saindo, né? Eu acho que em mais uns 15 dias eu consigo finalizar para lançar aí no Hotmart esse projeto. E a gente vem fazendo também um desafio de quarentena, também para manter o link aí com os alunos, ex-alunos e colegas aí. A gente tem trabalhado com esse desafio de foto de quarentena. Ontem fechou para receber, né, dessa última etapa. E agora a gente vai fazer a seleção e essa última etapa vai ter, inclusive, premiação. Os meninos da Especialista Fine Art vão imprimir foto para os primeiros colocados. Então vai ter um prêmio show de bola aí, né? Uma impressão Fine Art da foto ganhadora. Eu tive lá na Especialista, estou imprimindo um livro lá, e eu vi um material, eu achei que fosse de vocês. Eu não sei se é, mas eu intuí que fosse. Mas não, acho que não tem muito a ver, não. Acho que não, Celso. Acho que não. Porque ainda não começou, né, a coisa. É. Bom, eu gostaria de abrir para o pessoal que está assistindo, se tem alguma pergunta sobre as coisas que a gente falou aqui. Está aberto, tá?
se não tiver perguntas, a gente vai finalizando, tá? E eu diria que eu gostaria, para finalizar, então, você quer fechar um pouquinho aí, Carol? Falar, assim, as últimas considerações? Eu quero fechar agradecendo, porque, aliás, o mesmo agradecimento que eu fiz quando a gente foi... eu e a Juliana fomos falar lá no Fofocracia, e com a Fabiana, vou me repetir aqui, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis em tempos de pandemia, para mim principalmente, que sou extremamente afetiva, sociável, e o meu trabalho envolvia em lidar com pessoas, né? Esses convites para a live tem me trazido para esse lugar de novo, né? Então é uma delícia, assim. Hoje eu não passei o dia muito bem, né? Eu tive enxaqueca e tudo mais, mas a hora que está chegando no horário de vir e fazer a live, falar com vocês, a energia é completamente outra, né? Eu sei que amanhã e depois eu vou estar super mais disposta e mais bem-humorada, porque tem me feito muito falta esse contato, né? E por mais que seja um contato virtual, só o fato de estar aqui conversando sobre fotografia e estar vendo a carinha das pessoas aparecendo e comentando aí, falando, né, com a gente, isso já vai me dando uma outra energia, né? Bem, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua presença, foi um papo muito gostoso. Eu conheci mais e melhor o seu trabalho, que eu fiz uma pesquisa antes. Confesso que eu mesmo demorei para fazer isso, né? Acho que as coisas que a gente está enfrentando agora, às vezes, faz a gente ficar meio isolado, né? Uhum. Mas foi maravilhoso. E gostaria de agradecer a presença de todos que participaram com a gente aqui, avisando que na próxima semana, no dia 3 de julho, a Ana Angélica entrevista a... Cadê o nome dela? Esqueci aqui. A Fernanda Chamelli, que é uma fotógrafa de Porto Alegre lá. Beleza? Muito obrigado. A gente encerra por aqui e nos vemos na próxima semana, gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Celso. Boa noite, pessoal. Para terminar, já está convidada para a gente encher a cara quando a pandemia acabar e a gente puder sair para livre. Bora tomar uns vinhos. Isso. Um abraço para todos aí, muito obrigado pela presença e até a próxima sexta-feira, dia 3 de julho. Abraço, encerrando. Abraço e até mais. Até mais.